E uma honra muito grande estar aqui com vocês, celebrando esse marco, né? Primeiro ano da nossa igreja, né? Aqui em Tondela, Viseu, na região. Eu creio mesmo que essa igreja, ela nasceu para ser um farol nesse lugar. Amém, irmãos? Queria agradecer também o convite, pastor Gui, Taninha, toda a equipe ministerial aqui da igreja. Muito obrigado, viu? Que honra estarmos aqui. Também estou aqui com o pastor Gelsner, aqui da igreja lá de Leiria. É outro nível, rapaz. Aqui é outro patamar. Na verdade, eu vim acompanhando ele. Amém? Queridos, Deus é bom. Deus, tem uma palavra no meu coração aqui, eu quero ser fiel ao Senhor. Muito daquilo que eu vou falar aqui, provavelmente você já sabe, mas um ano de igreja, nós temos um momento muito propício aqui para rever, né, até onde o Senhor nos trouxe e daqui para adiante. Certa vez eu estava num lugar, num outro país, eu conversando com uma pessoa, e ela falava sobre algumas coisas, e ela dizia sobre a opinião dela, de como que as coisas deveriam correr, como que a igreja deveria ser, e tudo, e eu ouvi atentamente ali o que ela tinha para dizer, e eu disse para ela, olha, é interessante a tua visão, mas tudo vai depender de aonde você quer que essa igreja chegue, não é assim? Tem coisas que tem decisões que nós vamos tomar, e ser o líder de uma igreja, ser o pastor da igreja, não se engane, é uma das coisas mais difíceis que tem no mundo. Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela unção de Deus operando, se não fosse por um chamado, era melhor fazer qualquer outra coisa. Mas por causa da graça, por causa da unção, por causa do chamado, é que Deus levanta pessoas, levanta líderes, pastores, conhecemos outros dons ministeriais, não é assim? Deus levanta para a edificação do corpo de Cristo e para exercer uma função que, se não houvesse os dons, seria impossível, seria muito difícil, muito duro, muito pesado, e às vezes você vê algumas pessoas a dizer, é muito dura, muito pesada, não sei o que, talvez seja porque não opera o dom naquele lugar, está comigo? Mas, quando o dom opera, fica mais leve. Não quer dizer que tudo são flores, mas fica mais leve. Então eu dizia a essa pessoa, olha, para você precisa entender aonde que você quer que essa igreja chegue. Em primeiro lugar, não é nem onde a gente quer que a igreja chegue, é onde Deus quer que a igreja chegue. Para que a gente existe? Não é assim? Eu tenho uma matéria que eu ensino na escola de ministros e na escola de missões, que é sobre implantação de igreja. E um dos fundamentos de uma implantação de igreja é uma pergunta simples: para que nós existimos? Para quê? É para ter mais uma igreja? Não, existe um motivo pelo qual Deus inspirou um homem de Deus, uma mulher de Deus, para implantar uma igreja em Tondela. Não é simplesmente porque existia uma necessidade, não é simplesmente porque... Não. Existia uma visão da parte de Deus, e Deus coloca essa visão no coração de líderes, de homens, mulheres de Deus, e eles então decidem botar a marcha, colocar a marcha, avançar com essa visão. Então nós chegamos até aqui, e eu disse para ela, olha, onde você quer que essa igreja chegue? Porque se você quiser que essa igreja fique... pequena o resto da vida, você está no caminho certo. E ela olhou assim, assustada, como assim, pastor? Não, porque eu creio que Deus tem muito mais. Amém. Eu creio que Deus quer muito mais. Eu creio que Deus quer alcançar muito mais. Amém. E sabe, irmãos, quando eu olho para essa igreja aqui, eu vejo exatamente eu algumas vezes tenho essa visão, mas eu vejo exatamente uma imagem de um farol grande, um farol que ilumina uma região. Você sabia que nós não nascemos como igreja, como corpo de Cristo? Amamos Tondela, é uma cidade maravilhosa, mas nós nascemos para região. Nós não somos uma igreja simplesmente local, somos uma igreja
regional. Somos uma igreja onde daqui muitos missionários vão sair. Somos uma igreja onde flechas vão ser lançadas para outros países, outros continentes, outras regiões do mundo. Você crê nisso? Eu não estou falando isso simplesmente para te animar, para te empolgar. Eu estou te falando isso porque é a visão de Deus. Quando eu olho para esse lugar, eu vejo isso muito nitidamente. Um farol, uma luz que ilumina. E isso traz para nós uma responsabilidade de avaliação, de reavaliação. Glória a Deus, chegamos até aqui, mas tem muito mais. A Bíblia, quando ela fala sobre a igreja, ela fala sobre o corpo de Cristo. Não é assim? E quando eu penso no corpo, né, eu não sou um exemplo maravilhoso disso, mas eu estou a melhorar. Eu estou a cuidar mais do meu corpo. Tem aqui o meu personal trainer que não me deixa mentir. Mas existem alguns cuidados que nós precisamos ter com o corpo. Eu quero exatamente ir com você nesses cuidados. Alguns dos cuidados que nós precisamos ter com o corpo. Porque o corpo somos nós. O corpo não é só o pastor. O corpo não é somente a liderança da igreja. O corpo é cada um de nós, porque a intenção de Deus, quando Ele chama uma igreja para operar junto, e é por isso que a Bíblia fala tanto sobre unidade, sobre o amor, sobre justa cooperação. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala sobre uma justa cooperação. Existe um nível de cooperação que Deus espera e que é justo que eu opere no corpo de Cristo. Seja qual for. Se for para organizar aqui as flores aqui no púlpito, que seja esse. A justa cooperação. Eu vou ser aquele que vou fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer aquilo tão bem que as pessoas vão olhar, elas vão se inspirar e elas vão olhar para aquela flor e elas vão pensar, não, só pode ter sido Deus. Como assim, pastor? Existe esse tipo de coisa? Existe. Existem ambientes que nós chegamos como esse aqui, de tanta excelência. Onde você chega, você é inspirado pela excelência. O que é isso? A justa cooperação do corpo em manifestação. E lembre-se de uma coisa, os dons, eles operam para benefício mútuo. Então eu não estou aqui simplesmente abençoando alguém. Não, a ideia de Deus é assim, enquanto eu abençoo, eu sou abençoado. Enquanto eu coopero, alguém coopera com aquilo que eu preciso. Porque o corpo é assim, ele vai se edificando, ele vai se ajustando, ele vai se moldando, ele vai... Irmãos, e nesse processo maravilhoso, você vai ver que existem fases na nossa vida. Vai ter a fase onde eu vou estar, de repente, operando muito mais no ministério de socorros. Às vezes ninguém vai ver o que eu estou a fazer. É uma fase. Daqui a pouco, Deus te leva para uma outra fase. E não se engane, isso não é plano de cargos e salários. Não tem nada a ver com isso. Não é que um é melhor do que o outro. Não é que um é mais importante que o outro. Deus, Ele não trabalha com níveis de importância. Ele trabalha com níveis de responsabilidade. Existem chamados ministeriais que têm mais responsabilidade do que outros. E daí vem a questão que o pastor Gui estava a dizer aqui, sobre a questão da honra. Porque enquanto eu honro o chamado, enquanto eu honro a função, tanto no nível vertical quanto horizontal, eu honro uns aos outros, eu honro o meu irmão, eu honro aquele irmão que está ali na porta, eu honro o irmão que está ali a trabalhar nas outras coisas dos bastidores, eu honro o meu pastor, eu honro o meu liderado. E quando existe esse ambiente de mútua cooperação, de amor, de unidade, irmãos, eu digo para você, é impossível a gente não ter um problema santo, que na verdade já temos, de ter que procurar outro lugar. De crescer, de avançar. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te contar um pequeno testemunho. A nossa igreja lá em Leiria, ela tem crescido, temos experimentado um avivamento considerável naquele lugar. E eu reconheço, irmão, não tem nada a ver com o homem.
Como é que eu sei disso? Porque o homem que está lá sou eu. Então eu tenho certeza que não tem nada a ver com o homem. Temos uma equipe fantástica. Povo de tropa de elite, irmão. Espetáculo, maravilhoso, muito melhor do que eu. E aí eu me lembro de um dia que eu estava num lugar, a gente tinha arrendado um pavilhão, e arrendamos aquele pavilhão com muita, mas assim, era passo de fé gigante para a época. A igreja tinha lá umas 10 pessoas. E eu peguei fomos lá, vamos começar, primeiro dia da reforma do pavilhão. Irmão, eu me lembro da cena, eu estava com uma marreta na mão, um martelo na mão, e eu fui bater alguma coisa, não sei se era um prego ou alguma coisa, e Deus falou, pare com isso, esse lugar não é para você. Eu parei, falei, como assim esse lugar não é para você? E Deus disse, esse lugar é muito pequeno para você. Eu falei, Senhor, assim, eu não sei se o Senhor tem vindo aos cultos. Olha, eu não sei se o Senhor está frequentando aqui a igreja, mas assim, isso aqui cabe muita gente. Tem 10 pessoas na igreja. Era grande, irmão, para a nossa realidade. Ele disse, não, isso é muito pequeno para aquilo que eu quero fazer. Parei, meu Deus do céu, e agora? Eu lembro, olha lá quem está ali para não me deixar mentir. Mr. Cabaças ali. Rapaz, e aí Deus falou isso, e ele disse, você tem que ir para o outro lado, para o outro pavilhão. Eu falei, não, Senhor, é muito mais caro. Mas, irmãos, eu digo para você, tem coisas que... Eu vou dizer isso, você entenda isso com muito cuidado. Naquele momento não foi nem fé, não, foi insistência de Deus. Eu falei, rapaz, Deus não vai me deixar em paz, eu vou para lá. E nós decidimos dar aquele espaço. E hoje Deus encontrou espaço para dar um crescimento. Queridos, existe um crescimento avassalador vindo para esse lugar. Existe um crescimento sobrenatural vindo para esse lugar. E eu estou mesmo aqui para a gente entender uma coisa. A gente vai chegar lá, mas vamos chegar juntos. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu vou seguir aqui o que o Senhor me instrui. Quero falar um pouco sobre o corpo de Cristo. Efésios no capítulo 4, verso 11... Ele fala aqui sobre que Deus concedeu uns para serem apóstolos, outros para profetas. Ele fala dos dons ministeriais. Lá no versículo 12, ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, a igreja, os dons ministeriais, os cargos, as funções, as lideranças, elas foram estabelecidas por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, como se fosse uma autoajuda. Não é essa autoajuda que a gente está pensando lá fora do coaching, não. Estou falando desse autoapoio, esse autopropósito. É eu ajudando meu irmão me ajudando. É eu apoiando meu irmão apoiando. A dor dele é a minha dor é a dor dele. Porque não é assim? Quando a gente tem... Meu irmão, você sabe muito bem disso. Quando uma unhazinha do pé começa a doer, meu irmão, parece que o corpo inteiro se volta para aquela dor. Pronto, essa é a visão de Deus de corpo de Cristo. Quando um está a sofrer, a gente se volta todo mundo junto. Estamos em fé, meu irmão, vai dar certo, vamos embora, vamos embora. Essa é a visão do corpo de Cristo. Pode ser que você tenha vindo de um lugar onde você foi muito ferido. E eu não estou aqui, o meu propósito aqui não é falar mal de ninguém, porque cada um calça o seu sapato. Mas eu tenho essa impressão. Pode ser que alguma pessoa ou outra aqui tenha chegado aqui nesse lugar ferido, machucado, magoado com a igreja.
Eu digo para você, querido, primeira coisa que você precisa entender, não foi Deus. Segunda coisa que você precisa entender, não foi o modelo de Deus. Porque o modelo de Deus é diferente. O modelo de Deus é, estamos juntos, vamos nos apoiar. Isso não quer dizer que qualquer besteira que a gente fizer, a igreja vai fingir que não está acontecendo. Não, 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 não. Igreja é lugar de correção, igreja é lugar de ajuda. Só que a correção da igreja é diferente. A correção da igreja não é para destruir. A correção da igreja é para levantar. É para tirar a gente daquele lugar e nos colocar num patamar melhor, nos fazer melhor. É a nossa relação com o nosso filho. Jesus mesmo deu esse exemplo. Ele diz para aquele povo daquela época, ele diz, se vós aí, que são mal, sabem dar coisas boas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então existe uma expectativa de Deus de avanço, de crescimento, de um degrau de glória após o outro. Então essa é a expectativa de Deus. Ele ora para nós aqui e ele pensa, no segundo aniversário, no terceiro, no quinto, no 10º, a gente tem que estar muito melhor. A gente já está bem, mas a gente vai avançar mais, a gente vai crescer mais. E aí sabe o que acontece? Deus, que é o interessado de dar o crescimento, dá mais crescimento. Mais pessoas vêm. O que significa? Mais pessoas precisam de ajuda. Se o hospital cresce, precisa de mais médico. Então eu como líder, eu preciso me posicionar. Lembra que a Bíblia ela fala que, tem um texto, que ele fala sobre chamados e escolhidos. Lembra daquele texto? Eu sei que aquele texto ele tem um aspecto de salvação. O contexto é todo esse. Mas se você perceber a questão do chamado, e a gente vai voltar aqui para o corpo de Cristo, tudo isso tem a ver, parece que não, mas vai juntando a coisa aí. Quando você olha para a questão do chamado, você percebe que também reflete essa frase, esse texto bíblico, ele reflete na questão do chamado. Tem muitos chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso, pastor? Deus está chamando pessoas, mas poucas se colocam numa posição de ser escolhidos. Porque isso é uma posição, isso é uma atitude do coração. Deus ele não é irresponsável de colocar qualquer pessoa, de levantar qualquer pessoa, de dar oportunidade para qualquer um. Não, o interesse dele é que a gente cresça, sim, mas ele não é responsável de nos levantar a qualquer custo. É preciso uma posição do coração, é preciso uma expectativa do coração, é preciso um alinhamento do coração. E a partir do momento que a gente se coloca diante de Deus, e repare que isso não quer dizer necessariamente com merecimento, sabemos que a glória é dele, o propósito é dele, a unção é dele, a graça é dele. Agora existe uma coisa que ele não pode fazer, que é a atitude do coração. Existe uma posição de rendimento, existe uma posição de se colocar no lugar, de ser usado por Deus, existe uma posição de não mais a minha vontade, mas a sua, Senhor. Existe uma posição, irmãos, onde nós entendemos uma palavra poderosa chamada eternidade. Estava ministrando sobre isso outro dia, e Deus me falou muita coisa a respeito desse tema. Quando nós pensamos eternidade, irmãos, nós deixamos de olhar simplesmente para a nossa própria vida. Eu sei que nós temos necessidades, eu sei que a gente precisa pagar as contas, eu sei que nosso filho, a nossa família precisa de cuidado, e é importante que nós cuidemos dessas coisas naturais. É importante que temos responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Sim, claro que é. Mas, irmãos, nós precisamos entender também que tudo que a gente faz aqui na vida reflete na eternidade, reflete nos nossos filhos, netos, bisnetos. Se Jesus não voltar antes, aquilo que a gente faz hoje determina muita coisa na vida daqueles que vêm depois. É só você lembrar, não sei se você como eu me lembro que eu fui o primeiro crente da minha família. Essa decisão, então, impacta a minha família e a minha geração. A partir de mim, todos crentes. Uma decisão de um jovenzinho, na época. Então, as decisões que nós tomamos, elas vão afetar a eternidade. Quando nós falamos de corpo de Cristo, nós falamos de várias eternidades juntos. Falamos de vidas, de histórias. Eu não sei qual foi a sua história para chegar até aqui, mas eu sei como ela pode ser.
E é interessante que muitas vezes a gente comete um erro muito grande na igreja. A gente pensa que Deus nos chama como uma aposta para ver no que vai dar. Né? Assim, eu vou tentar aquilo ali. Não, irmãos, com Deus não é assim. Ele não te chama para ver no que vai dar. Ele te chama porque Ele já viu no que deu. Aonde que Ele viu? Eternidade, Kairos. Tem vários exemplos bíblicos disso. Você quer ver um exemplo? Como que a eternidade funciona? A Bíblia diz que, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, que Jesus já tinha sido crucificado desde a eternidade. E pior ainda, a Bíblia diz que eu e você tínhamos sido crucificados com Ele. Eu não estava lá, eu não estava em Jerusalém naquele dia, eu não olhei para aquela cruz, eu não estava lá vendo o povo xingando Ele. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus me viu nele desde a eternidade. Como é que funciona isso? A cabeça de Deus funciona diferente, irmãos. A gente precisa entender o seguinte: Deus não funciona passado, presente e futuro. Deus não funciona segundos, minutos, horas. Deus funciona assim, Ele olha para você e Ele já viu que vai dar certo. Por isso que Ele te chamou, por isso que Ele te inspirou, por isso que Ele te leva a tomar decisões de sucesso na sua vida. Por isso que você está aqui. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus sabe das decisões que precisam ter tomadas. E talvez hoje seja um momento de decisão. Eu estou falando disso. Se você precisar aceitar Jesus, vai ter um momento onde você vai ter essa oportunidade. Mas eu estou falando de decisões que vão afetar a nossa vida. Decisões de posicionamento. Hoje chega. Hoje eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Hoje eu vou cumprir o propósito. Hoje eu entro naquilo que Deus disse. Naquele sonho, aquela visão que eu tive, aquilo que alguém um dia me falou, eu vi, se eu vi aqui dentro, eu sei o que Deus quer fazer, então hoje eu decido, hoje chega, hoje a minha família muda, hoje os meus filhos mudam, hoje eu tomo uma decisão, hoje vai. Está comigo, querido? Posicionamentos. Então a Bíblia diz aqui que o corpo de Cristo é para edificação e aperfeiçoamento. Olha que interessante. O corpo de Cristo é para edificação e aperfeiçoamento. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele é o perfeito, amém? Aí ele diz, olha, vai lá para o 15, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, Aleluia. Perceba bem, ele começa falando de apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, aí aqui ele fala que é importante, é fundamental o ajuste e a consolidação. Como? Pelo auxílio de toda junta, pelo auxílio de toda pessoa que faz parte daquele corpo de Cristo. Você é importante nesse processo de auxílio, de apoio, de ajuste. Você é muito importante. Ele diz, sendo a justa cooperação de cada parte. Existe uma justa cooperação. Pode ser que eu decido não cooperar, mas isso é injusto diante de Deus. O justo é cada um fazer uma parte. O justo é ficar leve para todo mundo. Quando você vê uma igreja que tem um grupo de pessoas que é pesado para eles, tem algo errado. Porque o certo é cada um fazer uma coisa e ficar leve para todo mundo. O certo é um ambiente leve. O certo é um ambiente de alegria, de amor, de unidade. Não é aquele ambiente pesado. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Não. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é leve. A igreja de Jesus Cristo é isso aqui, um ambiente de amor, de leveza, de alegria. Tem gente que acha ruim, tem gente... Não, mas lá eles brincam demais. E Deus é triste. A Bíblia diz que Jesus está lá no céu rindo. Eu não consigo imaginar um Deus triste, carrancudo. Eu me lembro, irmãos, quando eu era pequeno, quando eu era menor, eu não gostava de crente não, porque eu tinha medo dos crentes.
Os crentes que passavam lá na porta da minha casa, não é criticando ninguém, mas passava lá com a Bíbliazinha e tal. Parecia que tinha engolido um limão, bravo. Eu falei, eita, peraí, eu não quero não quero ficar perto disso não. Está comigo, irmãos? Não estou falando de responsabilidade, nem nada disso, estou falando de leveza, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Então a Bíblia está a dizer aqui que existe uma justa cooperação. Olha só, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então eu quero falar contigo aqui acerca de alguns cuidados com o corpo. Quando nós pensamos no corpo, eu anotei aqui algumas coisas. Primeira coisa, o que a gente pensa? Qual que é o primeiro dica que nós recebemos para um corpo bem cuidado, saudável? Alimentação. Para a gente chegar e para a gente crescer. Eu tenho 2 filhos, puxaram o pai, são atletas. Jogadores. Um deles joga no melhor time de Portugal. Sim, é o Sporting, claro. Obviamente. Então, qual que é a primeira dica que dão para ele? Tem uma cartilha no clube que deram para a gente cuidar da alimentação. Um menino de 7 anos, ele precisa ser cuidado. A alimentação dele não pode ser qualquer alimentação, é específica. O que é isso? Que eles querem investir naquele corpinho, porque aquele corpinho. Aleluia. Eita, Jesus fiel. Obrigado. Aí o corpo de Cristo em ação. Então aquele corpinho um dia vai crescer. E eles precisam que aquele corpinho grande, ele fique forte, fique robusto. Alcance novos patamares. Então eles cuidam do quê? Alimentação. Eu quero dizer para você, irmão, se nós queremos chegar aonde Deus quer que a gente chegue, cuide da alimentação. Que alimentação é essa? Alimentação espiritual. Cuidado com aquilo que nós inclinamos o nosso ouvido. Nem tudo que é gospel é bom para você. Gostaria de falar com você aqui. Falou que é crente, enfia a cara. Não, infelizmente não é. Tem muita coisa errada, tem muito ensino errado. Eu amo o corpo de Cristo, eu amo a diversidade do corpo de Cristo, eu amo as denominações, irmãos. Eu de maneira alguma penso que nós somos a última, como diz, a última Coca-Cola do deserto, não. Eu sei que nós temos um chamado, eu sei que nós temos uma função como verbo da vida, mas também sei que tem muita gente boa fazendo muita coisa por todo mundo. Graças a Deus, Deus não depende só do verbo da vida. É o corpo de Cristo. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. Eu não estou incentivando você a esquecer o resto. Não, mas eu estou dizendo para você, cuidado com a alimentação. Ainda mais hoje. Parece que o que é bom é se dedicar aos escândalos. Irmão, tem uma página de fofoca gospel. Tem noção do que é isso? Que degradação, que tristeza. E o que tem de crente entrando lá para ver, nossa, qual que foi a última fofoquinha do meio gospel? Não, a gente precisa cuidar da alimentação. Aquilo que edifica, aquilo que cresce. Eu aprendi uma coisa do departamento infantil muito importante quando eu era pequeno. Aquilo que não edifica, sai. Piadinha sem graça. Cuide da alimentação. Segundo ponto, alimente-se em horários corretos. Já viu alguém dizer isso? Que a gente tem que se alimentar, tem nutricionista que fala que a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Outros falam que a gente tem que alimentar ali
refeições, cada um vai falar uma coisa diferente, mas o ponto principal é ali, os horários corretos. Alimentação nos horários corretos. Sabe o que isso traduz para a gente como corpo de Cristo? Disciplina. Eu sei que a gente, pelo menos a maioria, talvez a minoria, não gosta muito de disciplina. Mas disciplina é muito importante. Não é certo a gente acordar a hora que quer. Não é certo a gente dormir até... Tem dia que a gente está cansado uma vez ou outra. Vai embora, dorme, descansa, dorme até babar. Fica à vontade. Mas todo dia tem alguma coisa errada. Disciplina. Horário. São tudo coisas que vão nos ajudar na nossa vida espiritual. O nosso armário não pode ficar todo bagunçado. Eita, Jesus, deixa eu ir para trás aqui antes que alguém me jogue uma pedra. Disciplina, pequenas ações de disciplina que vão nos ajudar. E sabe onde é que vai refletir? Na igreja. Sabe o que vai fazer? A gente crescer como indivíduos, a gente crescer no nosso propósito e a gente crescer como igreja. Disciplina é uma bênção, irmão. Não fique chateado quando, às vezes, existe uma... Eu nem conversei com o pastor não, viu? Mas eu estou seguindo o Espírito aqui. Não fique chateado quando, às vezes, o pastor coloca um horário para chegar, para servir. Parece que está ajudando ele, mas, na verdade, está ajudando você. Porque enquanto a gente se expõe e a gente se disciplina, a gente se ajuda. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Terceiro ponto. Beba água. Já a gente fala que a gente tem que beber 2, 3 litros de água por dia. Muito, né? Eu ainda não cheguei lá não. Mas beber água é muito importante. João capítulo 4, verso 13, diz que assim afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água, a palavra, é essencial para as nossas vidas. A palavra não é uma coisa que simplesmente do domingo de manhã. Simplesmente a gente abre aqui e agora igual lá a gente também coloca na tela. Mas tem gente que nem a Bíblia abre mais, porque na igreja está na tela. O que é bom, graças a Deus, modernidade, bom demais. Ajuda muita gente. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. É expectativa de Deus. Um momento com Ele. Um devocional. Um momento onde você abre a Bíblia. Eu não estou falando que você tem que ler 5 capítulos todo dia. Não, porque eu sinceramente, dependendo do contexto, eu sou até contra isso. Porque eu prefiro que alguém medite nas Escrituras do que simplesmente leia. Eu prefiro que você medite em 4, 5 versículos, do que você ler 5 capítulos e não sabe nem o que você leu no final. A Bíblia diz que o que salva é a meditação da palavra, é a prática daquilo que foi meditado. Salva a nossa alma, nossos pensamentos. Às vezes uma coisa que está errada ali, a palavra lava, a água ela vai limpando, ela vai lavando. O que nós estamos falando? De crescimento do corpo. Uma igreja bíblica é uma igreja que não vai tropeçar em qualquer coisa. Outros pontos aqui, vamos lá. Pratica exercício físico. Pratica a palavra. Pratica a palavra. A Bíblia não é somente para ser ouvida, para ser meditada, ela é para ser praticada. Uma vez alguém disse: qual que é o seu versículo preferido da Bíblia? Eu prefiro aquele que você pratica. A gente precisa praticar exercício. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser simples no começo, nem tudo vai ser óbvio, vai ser simples, não. Mas o exercício, lembra quando você vai na academia, no ginásio, você começa a praticar exercício.
No começo parece que você vai morrer. Você vai dali, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu... Mas daqui a pouco começa a ficar mais leve. Aí o que acontece? Aumenta a carga. Começa a ficar mais leve, começa a ficar mais fácil. Exercício físico, exercício da prática da palavra. Outros pontos que nós vemos aqui. Durma bem. Sabe o que fala isso para mim? Não tenha sobre ti um cuidado exacerbado. Quem dorme, descansa. Um corpo bem ajustado, um corpo bem justo diante de Deus, é um posicionamento de confiança, naquele que é eterno, naquele que já nos salvou, naquele que tem, como eu disse, conhece o fim desde o início, naquele que sabe que já deu tudo certo, confiança, simplesmente se entregar a Ele, confiar nele. Eu não estou falando que nós não vamos fazer as coisas que a gente precisa fazer, isso não é um incentivo a sentarmos no sofá e esperarmos dinheiro cair do céu, não, irmãos. Tem coisas que nós precisamos fazer, tem coisas que só a gente vai fazer, tem coisa que Deus não vai fazer no nosso lugar. Existem responsabilidades que é nossa, mas existem coisas que não são nossas, como por exemplo, ansiedade, preocupação, medo. Quantas pessoas com medo hoje em dia, irmãos? Com medo do amanhã, com medo do futuro, frustradas, ansiosas, andando com aquele nível de ansiedade gigantesco. Pois eu digo para você, a Bíblia é clara em dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Por que não devemos andar ansiosos por coisa alguma? Porque Deus tem cuidado de nós. Se Ele cuida de nós, eu sei que eu tenho um cuidador. Salmos capítulo 23, nós conhecemos, decoramos, memorizamos, desde sempre nós ouvimos falar, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Irmãos, esse versículo da Bíblia, se nós acreditássemos nele, fielmente, como é, 100%, sem dúvida, não ia ter gente ansiosa, não ia ter gente deprimida, não ia ter gente mal, porque eu sei, Ele é o meu pastor. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que ajeita, pastor é aquele que protege, pastor é aquele que cerca, pastor é aquele que alimenta. Ele é meu pastor. Se Ele é meu pastor, nada me falta. Pronto. Um versículo. Se nós acreditarmos naquilo que a Bíblia diz de fato, nós não ficaremos preocupados nem ansiosos, nem com medo de nada, porque sabemos que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Aleluia! Sabe o que é isso? Descanso. Descansa, irmãos. Se você já foi até onde você consegue ir, naturalmente falando, descansa. Descansa. Outro ponto. Dizem que para um corpo bem ajustado, ele precisa ter momentos relaxantes. Mais uma vez ligado com o descanso. E eu quero ligar isso com boas amizades. Boas amizades. A Bíblia fala muito claramente sobre associações. Eu digo para vocês, irmãos, vou dar um exemplo nosso, lá de Leiria. Nós não somos uma igreja perfeita, mas eu digo para você, a maioria das situações que ocorrem, de vez em quando, é por associação errada. Mais influências. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quem te ama é Deus. É a sua família, é a sua casa, é o seu pastor, é o corpo de Cristo. Tem pessoas que estão lá fora simplesmente para ver você tão mal quanto eles. Você já viu aquelas conversas? Não sei se você já teve a experiência de, às vezes, entrar numa roda, conversar com algumas pessoas, e parece que quem está pior é o que ganha. Nossa, pastor não, está lá o povo conversando, ó Joãozinho, ó Lisé, essa semana foi terrível, me mandaram embora, a tua que foi horrível, o cachorro morreu, o periquito
pulou do galho. Aí aquela conversa, irmão, que parece que quem está pior é que ganha. Aí de repente você chega, não, minha semana foi uma bênção, Deus fez tanta coisa boa. Vamos começar. Hoje parece que quanto pior, melhor. Não se expõe a esse tipo de coisa, irmãos. Não se ajunte com gente que só espalha. Não se ajunte com pessoas. Não, a maior moeda que nós temos, a moeda mais valiosa que eu tenho, nós temos. Você precisa entender isso. Principalmente os jovens. Você precisa entender isso claramente. A maior moeda mais cara que nós temos não é o euro, não é a libra esterlina, não é o dólar, é o nosso tempo. E se nós usarmos o nosso tempo com as coisas erradas, com as associações erradas, com as influências erradas, nós estamos fazendo um péssimo investimento. Mas a partir do momento que nós usamos o nosso tempo para sermos influenciados, para estarmos melhor, amizades que vão nos colocar para cima, que vão nos ajudar, que vão nos influenciar, que vão nos apontar para Deus, que vão nos colocar mais próximos de Deus. Essa semana aconteceu um negócio fantástico. Eu tenho orado todas as noites pelos nossos filhos, tem já bastante tempo, e Deus começou a colocar um motivo de oração no meu coração, e toda noite eu vou lá e ponho as mãos sobre eles e oro. Pai, em nome de Jesus, que a fome pelo Senhor aumente no coração desses dois, que eles desejem mais e mais o Senhor, que eles amem o Senhor profundamente, que o fogo, essa chama arda no coração deles. Toda noite eu vou lá e ponho as mãos sobre eles. Aí essa semana aconteceu um negócio fantástico. Veio o meu mais velho, agora é guarda-redes, mas não interessa, Jesus ama ele. Chegou mais velho, veio conversar comigo, pai, eu recebi um convite, todo feliz, e eu vou confessar para você a minha falha aqui. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa relacionada a futebol. Ele veio e disse assim, pai, você não sabe o convite que eu recebi. Eu falei, fala, Mato. Ele disse, eu fui convidado para ser discipulado. Veja bem, um outro miúdo dos jovens da igreja da Malta, o nome deles é esse, convidou o meu filho de 10 anos para participar de um discipulado, onde esse jovem ia ensinar a Bíblia para ele. E ele estava feliz da vida. O que é isso? Resultado daquelas orações, que a gente pensa às vezes que não está adiantando muito pouco, mas eu vou te falar uma coisa, pai e mãe, Deus inclina os ouvidos, Ele ouve as suas orações, não está sendo desprezado, jogado ao léu, não, existe uma influência, existe um poder, Deus te constituiu como líder dessa casa, pais desses filhos, e Deus ouve as suas orações. Ah, mas meu filho não está na igreja. Deus ouve as suas orações, e aonde ele estiver, você pode ter certeza de uma coisa, o poder de Deus, de um pai e de uma mãe que ora, alcança ele onde é que ele estiver. Ah, ele não está nesse país, o poder está a alcançar. Ah, ele não está, você não sabe como é que ele está. Meu irmão, não interessa, Deus honra a oração de um crente. A Bíblia diz que Deus não despreza a oração de um justo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Cuidado com o corpo, boas amizades. Dizem que um dos aspectos fundamentais para o cuidado do corpo é uma boa respiração. Uma boa respiração. Sabe o que significa isso? Não tome atitude precipitada, irmão. Eu aprendi uma coisa no ministério. Você não precisa responder todo tipo de pergunta imediatamente. O dia que você aprender isso, te liberta. Você não precisa estar sempre dando a resposta. Não. Para. Calma. Não, mas estão me pressionando para eu dar uma resposta. Pode ter certeza que não é Deus. Estão me pressionando, estão me colocando na parede. Eu tenho que falar isso. Quem disse? Calma. Vai orar, vai tirar um tempo,
vai perceber o coração, vai perceber se há paz, se há alegria, vai saber por dentro o que tem. E às vezes, irmãos, naquele calor da emoção, naquele calor de tem que falar alguma coisa, tem que dar uma resposta. Quantas vezes pessoas tomam atitudes precipitadas e se enrolam por anos por causa daquilo que disse, por causa daquilo que assinou, sem pensar, sem considerar, sem colocar diante de Deus. Respira. A partir de agora, todo momento que você se sentir pressionado, você vai lembrar disso. Outros pontos do corpo de Cristo. Olha esse ponto que interessante. Não tome remédio sem orientação médica. Sabe o que significa isso para nós? Cuidado com para quem você está abrindo seu coração. Cuidado para quem você abre o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, parece paradoxal isso aqui, porque a gente está falando de unidade, de amor, mas ouça isso com muito cuidado. Nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo vai perceber a situação com os olhos de Deus, com os óculos de Deus. Nem todo mundo vai olhar para aquilo com compaixão. Tem pessoas que vão pegar aquilo, te julgar e sair falando mal de você. Então cuidado, abra o seu coração para as pessoas que importa abrir o seu coração. Você não tem que falar da sua vida para todo mundo. Você não tem que falar dos problemas da sua casa para todo mundo. Ah, mas eu tenho que desabafar. Desabafa com a pessoa certa. Mas também quando chegar perto dessa pessoa, eu acho engraçado que nós da fé, a gente tem um problema às vezes. Chega perto do pastor para pedir um conselho, aí o pastor fala, e aí meu filho, como é que é? Está tudo bem? Não, pastor, está tudo bem, eu estou crente, está na bênção. Vai também fazer aqui o quê? Não, está tudo bem? Tá ligado? Hello? Aleluia. É o volume ou é lá? Eita Jesus. Eita. Aleluia. Som. Áudio e som. Aí, aleluia. Então falamos de corpo de Cristo, falamos de cuidados que temos que ter.
Observe que tudo isso, ele tem aspectos pessoais, individuais, mas ele também tem aspectos corporativos. Amém? Se a gente cuidar de todas essas coisas, nós vamos chegar num lugar, num ponto bom de Deus. Agora eu quero terminar contando a história de um homem chamado Ananias. Quando nós vemos na Bíblia, em Atos no capítulo 9, o contexto de Atos capítulo 9 é Paulo. Paulo, ele, em outra cultura chamada de Saulo, ele era um perseguidor da igreja, e aí um dia ele tem um encontro com Deus. Jesus, aí temos aquela famosa frase de Jesus. Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? Não é assim? Ele tem aquele encontro divino com Deus, e o brilho da luz deixa ele cego. De repente esse homem, lá no capítulo 9, diz que ele foi para outro lugar. Lá no 10, diz assim: olha, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que o Senhor respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que te chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Verso 12, presta atenção. E viu um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus comunica a Ananias que um homem chamado Saulo, só que esse homem não era um homem qualquer, até então ninguém sabia das cartas que ele ia escrever, ninguém sabia do homem de Deus que ele ia ser, ninguém sabia de nada. O currículo de Saulo, de Paulo, até então era perseguidor da igreja, tinha uma carta nas mãos para assassinar todo mundo. É como se a gente tivesse aqui, de repente tinha um cara aí, um homem que perseguia crente, matava todo mundo, entrava nas igrejas, matava todo mundo. Aí de repente, Deus fala para Ananias, só que Ananias não era um homem qualquer. Ananias tinha um currículo muito importante: discípulo. Um homem que amava a Deus. Um homem que entendia todas essas coisas que nós estamos a falar aqui. Um homem que não procurava título, um homem que não se importava com nada. Ele se importava em ser quem Deus criou ele para ser. Ele se encaixava naquele perfil: eu vou ser quem Deus me criou para ser. Tinha todos esses cuidados, talvez ali, pessoalmente, com a igreja do Senhor, amava o Senhor. Como é que a gente sabe disso? Porque Deus, quando vai falar para Ananias, eu vou ler para você não dizer que eu estou interpretando. Ele diz assim: olha, Ananias, vai em tal lugar, procura Saulo, pois ele está orando. E Ananias, verso 12, e ele viu, olha aqui, numa visão, viu entrar um homem. Paulo viu. Sabe quem ele viu? Ananias, você. Um homem chamado Ananias impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, Saulo já te viu. E quem mostrou ele para você fui eu. Sabe o que significa isso? Deus compromete o nome de Ananias sem antes falar com ele. Deus faz planos com Ananias, conta para todo mundo envolvido, no final, ele conta para Ananias: Ananias, é o seguinte, ele te viu entrar lá e pôr as mãos sobre ele. Olha o susto de Ananias, verso 13. Ananias, porém, respondeu. É porque a Bíblia tem
essa figura poética, essa linguagem poética, a gente acha que foi assim, Ananias então. Não, irmão, existia um cuidado envolvido. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Só que teus santos em Jerusalém aqui inclui eu. Quantos males eles têm feito a nós. Verso 14, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender, Senhor, prender, colocar na cadeia, todos que invocam o seu nome. Senhor, o Senhor não está entendendo quem que é esse homem. Esse homem manda prender, esse homem manda matar, esse homem não gosta de crente. Verso 14, olha como, verso 15, olha como que Deus, olha a compaixão. Mas o Senhor disse, vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Presta atenção nisso. Olha tantas coisas que a gente falou aqui. Falamos de corpo de Cristo. Falamos de compaixão pelos outros. Falamos de servirmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros. Isso é igreja. Igreja não é um clubinho evangélico. Igreja é se ajudar um ao outro. Falamos sobre eternidade. A consciência de eternidade te faz se importar menos com o agora. E você começa a tomar decisões baseadas na responsabilidade que temos com os que vão adiante. É como uma corrida de bastão. Vai chegar um dia que a gente vai passar um bastão para a próxima geração. E a próxima, e a próxima, e a próxima. Da mesma forma que a gente pegou um bastão aqui atrás, vamos passar para o próximo. Aleluia. Está comigo, queridos? Aleluia. Aleluia. E agora a gente está a falar, e vamos terminar com isso, discípulos. Discípulos. Ela está bem? Aqui. Vamos orar por ela? Você pode levantar suas mãos aqui, querido? O que é? Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor é fiel. Aleluia. Então, por fim, falamos o que? De discípulo. De discípulo. Amém? Discípulo. Deus espera de nós discípulos. Discípulos. Amém? Aleluia. Então esses 3 posicionamentos vão nos levar a uma outra posição. Vamos chegar onde Deus quer. Vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Aleluia. Um farol que vai iluminar não somente essa cidade, não somente essa região, mas um farol que vai iluminar toda essa região. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Talvez você ouviu tudo isso, todas essas coisas. Você sabe que precisa de um posicionamento.
Você sabe que precisa de um posicionamento, de entregar verdadeiramente sua vida para Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que quer tomar essa decisão hoje? Amém? Alguém? Todos salvos? Ei, aleluia! Deus é bom.